Bom, então vamos falar sobre o crime de feminicídio. O feminicídio foi inserido no Código Penal no ano de 2015 como uma qualificadora do crime de homicídio. Então não era um crime, né, em 2015, não era um crime autônomo, era simplesmente uma qualificadora do crime de homicídio. Uma observação é que o crime de homicídio tinha ali cinco qualificadoras, né, que já estavam originais, digamos assim, desde a edição do Código Penal de 1940. Então, em 1940, fizeram um crime de homicídio no artigo 121 e incluíram as suas cinco qualificadoras. Nunca tinha sido incluído uma qualificadora nova, até o ano de 2015, que foi incluída a de feminicídio. Então foram 75 anos depois que colocaram essa qualificadora do feminicídio. Nesse mesmo ano, só por curiosidade, também foi colocada outra qualificadora no crime de homicídio, no inciso 7, que é a qualificadora de quando o homicídio é praticado contra policiais civis, policiais militares, né? Militares mesmo das Forças Armadas, os integrantes do artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Então foram essas duas qualificadoras colocadas no ano de 2015. O que aconteceu? Vamos falar direto de como é o feminicídio hoje. É muito semelhante a como foi colocado como qualificador em 2015. Por quê? Porque em 2024, ano passado, a qualificadora de feminicídio, né, foi revogada, não, ela foi excluída, né? Houve essa revogação da qualificadora, mas não houve a revogação do crime em si, porque ele se tornou um crime autônomo no 121A. Então, logo após o artigo de homicídio, que é o 121, foi inserido o 121A. O crime agora é de feminicídio. Então, deixou de ser uma qualificadora em 2015 e passou a ser um crime autônomo no ano de 2024, previsto ali no 121A. Então, o que é propriamente o crime de feminicídio? Vamos ler, né, o caput do artigo. Matar mulher por razões de condição do sexo feminino. É isso, né? Então, é como se fosse um homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. O que seria isso, essa situação de condição do sexo feminino? Porque o feminicídio não é simplesmente matar mulher, não é um homicídio contra a mulher. É um homicídio contra a mulher em um contexto de que esse crime é motivado em razão da vítima ser mulher, né? A condição feminina da vítima motiva o crime de homicídio, caracterizando, portanto, esse feminicídio. E o que é essa condição de sexo feminino? O próprio artigo, a própria lei já responde isso, né? Para evitar divagações. Então, o parágrafo 1º do artigo 121A, ele explica o que é, né? O que significa condição de sexo feminino. São duas hipóteses apenas, o inciso 1 e o inciso 2 do parágrafo 1º. Vamos ver essas hipóteses. Então, a primeira é violência doméstica e familiar. Então, se o feminicídio, ou melhor, ou se o homicídio contra a mulher for praticado em um contexto de violência doméstica e familiar, vai caracterizar feminicídio. E o que é violência doméstica e familiar contra a mulher? Isso vai estar na Lei Maria da Penha 11.340 de 2006. Mais precisamente no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Vamos ler aqui. Para os efeitos dessa lei, e agora, né, também para o feminicídio, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, e aí lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, mas no caso aqui do feminicídio é apenas a morte. Então, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte. Aí ele vai para as três situações, são três situações que configuram a violência doméstica aqui do artigo 5º. Vamos ler cada uma delas. A primeira, no âmbito da unidade doméstica compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. O que seria isso? O âmbito da unidade doméstica é a casa, onde as pessoas vivem. Então, nesse âmbito, nesse contexto onde as pessoas moram. Com ou sem vínculo familiar. Então, pode ser o pai, o tio, o marido, ou não. Pode ser uma pessoa que vive ali, um amigo, um agregado, né? Inclusive as esporadicamente agregadas. Inclusive a pessoa que ela passou só uma semana ali na casa morando junto, praticou violência doméstica contra uma mulher, vai configurar, né, a violência doméstica familiar contra a mulher. Então, dentro da casa, as pessoas que moram ali, as pessoas que convivem ali e até as pessoas que estão de passagem, né, a violência contra a mulher vai configurar essa violência doméstica e familiar.
Segunda situação, no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então essa é a segunda situação. No âmbito da família, ou seja, é toda a família, vai incluir pai, mãe, tio, avô, sobrinho, filho, neto, bisneto, não interessa. Qualquer situação em que existir um tipo de violência contra a mulher que cause morte, né, ou outro tipo de lesão, sofrimento, no âmbito da família, contra tio, contra avô, ou melhor, contra tia, contra avó, contra mãe, contra filha, irmã, ou até mesmo pessoas que se consideram aparentadas, né? Não precisa a pessoa que está tanto tempo junto que considera um tio, considera a mãe, unidos por laços naturais ou por afinidade. Então as pessoas que estão às vezes há tanto tempo convivendo junto que se consideram como sendo familiares. Nesse caso, nessa situação, havendo violência doméstica contra a mulher, ou melhor, havendo violência contra a mulher, vai se configurar a violência doméstica. E a terceira situação, qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Então, nesse caso, qualquer relação íntima de afeto. Relação íntima de afeto é casal. Então, tá lá o homem e a mulher que convive. E também pode ser duas mulheres, né? A violência doméstica e familiar, ela também é válida quando o agressor é uma mulher, é uma agressora. Só é preciso que a vítima sempre seja uma mulher. Então, tá o casal convivendo e ou já conviveram no passado, já terminaram a relação, é uma relação pretérita que já aconteceu e acontece algum tipo de violência contra a mulher. Também vai configurar violência doméstica familiar conforme a lei Maria da Penha. O parágrafo único ali, ele deixa bem expresso, né, que independente da orientação sexual dos casais, né, vai configurar a violência doméstica, não importa a orientação sexual. Então, agora voltando aqui para o artigo 121A, parágrafo 1º, inciso 1. Então, o que vai considerar razões de condição de sexo feminino? O primeiro, violência doméstica familiar, que são aquelas três hipóteses ali, que se moram na mesma casa, se são da mesma família ou se têm ou tiveram uma relação íntima de afeto. O crime de homicídio contra a mulher praticado em um desses contextos, esses três contextos, vai configurar violência doméstica e, portanto, não vai ser um homicídio, vai ser um feminicídio. Então, essa é a primeira hipótese que configura o crime de feminicídio, violência doméstica familiar contra a mulher. A segunda hipótese, que está no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 121A. A segunda hipótese, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Nessa situação, não existe uma lei especificando o que é menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então isso vai depender de uma interpretação, né? Uma interpretação, inclusive, que vai sendo construída pelo Poder Judiciário e pela doutrina. Mas não existe muito segredo. Basicamente, menosprezo ou discriminação à condição de mulher é uma situação em que o criminoso ele não aceita a posição da mulher na sociedade, ou ele discrimina, né, a fragilidade maior que a mulher tem, a fragilidade maior física ou maior fragilidade social que a mulher possa ter, e usa disso para ir lá e praticar o crime contra ela. Então, por exemplo, o cara vai lá, dá em cima da mulher e a mulher não quer nada com ele e ele fica insistindo, e ela fala, não, sai daqui, e aí ele se aproveita porque ele é mais forte fisicamente, vai lá e pratica o crime de homicídio contra ela. Vai caracterizar um menosprezo à condição de mulher, feminicídio. Ou ainda o cara que tem uma chefe que é uma mulher e ele não aceita ter uma chefe mulher, ele não aceita receber ordens de uma mulher, vai lá e pratica o homicídio contra ela. Vai se tratar de uma situação de discriminação à condição de mulher, né? Então, portanto, caracterizando feminicídio. Então, isso que é o feminicídio. É o homicídio contra a mulher nessas duas hipóteses. Ou violência doméstica e familiar, conforme a Lei Maria da Penha, ou menosprezo e discriminação à condição de mulher. A pena do feminicídio é de 20 a 40 anos. E isso é importante, porque em 2015, quando foi incluído como uma qualificadora, a pena era a pena de qualificadora, que 12 a 30 anos, né? Que é o que era quando se tornou uma qualificadora do crime de homicídio. Mas agora, como se tornou em 2024 um crime autônomo no 121A, foi elaborada uma nova pena a esse crime, a esse novo crime. E o legislador escolheu essa pena de 20 a 40 anos. 20 a 40 anos de reclusão, né? Importante destacar. Agora, ali no parágrafo 2º do 121A, existem 5 causas, né, de aumento da pena do feminicídio. Essas 5 causas de aumento da pena do feminicídio, elas já estavam
né, parcialmente representadas quando o feminicídio era uma qualificadora. Né? Quando o feminicídio era uma qualificadora, havia sido incluído o parágrafo 7º no artigo 121 do homicídio, né, que dizia lá que tinha na verdade, quatro, né, a princípio era três, depois aumentou para quatro, né, situações que agravavam a qualificadora do crime de homicídio, a qualificadora chamada feminicídio. Né? Em 2018 teve mais alguma modificação, mas o que importa é o seguinte: hoje, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem essas causas de aumento do crime de feminicídio que estão no parágrafo 2º do artigo 121A. Elas aumentam a pena do feminicídio de 1/3 até a metade. Quais são elas? A primeira, se o feminicídio for praticado durante a gestação, né, a vítima está gestando uma criança, e nos 3 meses posteriores ao parto. Então, desde o momento que a vítima está gestando até os 3 meses posteriores ao parto, o feminicídio praticado nesse período, ele vai receber essa agravante de 1/3 até a metade. Além disso, foi incluído mais um adendo nesse inciso, que é o seguinte: ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Então, além da gestante e 3 meses após, né, o parto, também vai caracterizar essa causa de aumento de pena no feminicídio se a vítima for uma mãe ou uma responsável por uma criança ou adolescente, né, criança menor de 12 anos, adolescente menor de 18. Então, resumindo, né, ela é responsável por um menor de idade. Ou uma pessoa de qualquer idade que tenha algum tipo de deficiência. Então, se o crime for praticado nessas circunstâncias, vai incidir essa majorante. Inciso 2. Contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60, ou com deficiência, ou portadora de doenças degenerativas que acarretam condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Bastante prolixo, né, o dispositivo que vai incluindo, mas enfim, o que a gente tem aqui? Se a vítima do feminicídio for menor de 14 anos, ou for maior de 60 anos, ou ela tiver alguma deficiência, for portadora de alguma doença que torne ela mais vulnerável, uma doença física ou mental que torne ela mais vulnerável, uma doença que seja debilitante, também vai incidir essa causa de aumento no feminicídio. Terceiro inciso, se o crime, e esse é muito importante, se o crime for praticado na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Né? Descendentes são filhos, netos, bisnetos, né? E assim por diante. E ascendentes são todo mundo que está acima da árvore genealógica. Então, pai, mãe, tio, avô, etc. Se o crime for praticado na presença física ou virtual dessas pessoas, ascendentes ou descendentes, vai também incidir essa causa de aumento. Isso aí, volta e meia sai no noticiário notícias terríveis, né, de crimes praticados nessas circunstâncias em que a mulher ela é assassinada na frente de filhos. Uma coisa horrível, horrível. Agora, um detalhe interessante é o seguinte: física ou virtual, né? Esse virtual aqui veio depois. A princípio, lá quando era qualificador, era apenas física. E aí vieram argumentações, porque existiam crimes em que o agressor ele abria uma live, né, no celular lá e mostrava o crime acontecendo para outras pessoas. E aí você já argumentava o seguinte: não, mas as outras pessoas não estavam presentes, elas estavam lá em outra cidade, estavam só vendo, mas não estavam presentes no local. Né? Então o legislador agora colocou física ou virtual para deixar bem claro. O inciso 4. Se o feminicídio for praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgências previstas no inciso 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Então, o que seria isso? A vítima ela já pediu para o juiz uma medida protetiva contra o agressor. E o juízo concedeu, conforme o artigo 22 lá da Maria da Penha. Constatada a prática de violência doméstica e familiar nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar as seguintes medidas protetivas: suspensão da restrição de armas, afastamento do lar, proibição de aproximação da ofendida, do contato, frequentação de determinados lugares, tudo aquilo lá que tem na Lei 11.340 de 2006. Se existir essa medida contra o agressor e ele for lá e praticar o feminicídio, também vai caracterizar essa situação que agrava a pena. E por último, inciso 5, a gente vai ter o feminicídio praticado nas circunstâncias previstas no inciso 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. O que tem lá no inciso 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do 121? São as qualificadoras do crime de homicídio. Né? O que vai ter lá?
3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. 4. A traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. E 8. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. É 3, 4 e 8, né? Então, se o feminicídio for praticado com essas circunstâncias, né, com emprego de veneno de fogo ou outro meio insidioso ou cruel, a traição, emboscada ou outro recurso que torne impossível a defesa do ofendido, ou com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, também vai agravar a pena. É claro que, ao fim e ao cabo, né, sempre um feminicídio que um homem que é mais forte pratica contra uma mulher, a gente vai ter uma situação que vai dificultar a defesa da vítima, né? Então vai incidir essa qualificadora aqui, essa causa de aumento quase sempre. Então esse é o crime de feminicídio. Qualquer dúvida é só perguntar nos comentários.